e principalmente para falar sobre a família Doriana. Assim como eu prometi nos stories, falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a família aparentemente feliz e sem problemas, sem conflitos. Como vocês podem ver, eu escolhi esse lugar aqui, é no quintal da minha casa, para vocês poderem, né, já ir percebendo esse ambiente de descanso, de repouso, que a gente só encontra quando a gente consegue essa conexão com o Espírito Santo, tá? Então eu espero que essa palavra encontre um lugar não no seu corpo, mas também na sua alma e no seu espírito, tá bom? Por que eu escolhi esse tema, né? Porque é um tema que tem falado muito ao meu coração. A gente tem vivido, né, essas situações aqui em casa no dia a dia. Nós somos uma família, né, grande. Eu sou casada com o Leandro há 14 anos. Nós temos 3 filhos. E eu quero dizer pra vocês que pelas fotos pode parecer que a gente seja uma família de comercial de margarina, né? Naquele domingo de manhã, todo mundo feliz, sorrindo. E eu quero te dizer que não é assim. E eu também quero dizer pra você que a maioria das pessoas que você segue nas suas redes sociais, provavelmente elas também não são tão felizes assim como mostra, né, as fotos das redes sociais. Nas redes sociais nós colocamos os momentos mais felizes. E eu acredito que as redes sociais servem para isso mesmo, pra gente mostrar assim a nossa alegria, a nossa felicidade, momentos bons da vida, tá? Ninguém vai postar aquele momento, né, onde o marido e a esposa se terminaram. Ninguém vai postar o momento onde perdeu a paciência com o filho. Ninguém vai mostrar essas coisas, entende? Mas essas coisas existem. E elas são sadias, elas realmente precisam existir. O que eu noto nos dias de hoje é que a gente quer fugir, sabe, dessa parte, quer esconder essa parte. E isso não é sadio pra você, nem pra mim, nem pra ninguém. Então eu quero apontar aqui, eu coloquei 3 tópicos aqui, rápidos, que eu vou falar. Muitas vezes a gente foge dos conflitos e são exatamente os conflitos que vão nos ajudar a resolver alguns problemas, algumas pendências que nós estamos, né, tanto no relacionamento de casal quanto no relacionamento com os filhos, tá? Muitas vezes por medo da exposição e do julgamento do próprio esposo ou da esposa, a gente escolhe não falar o que realmente está sentindo, o que realmente está ali, sabe? Ardendo no coração. Então, às vezes, você tá chateado com alguma coisa, mas você prefere guardar aquela mágoa, sabe? Ficar dando aquelas tiradinhas, ao invés de falar, de assumir que realmente ficou chateado, de assumir que aquilo te feriu. Quantas vezes eu fiz isso, gente? Sabe? Eu escondi o que eu realmente estava sentindo. Nem sei por que eu escondi, talvez por medo da exposição do julgamento. E eu não falava o que eu estava sentindo, só que eu ficava com aquela mágoa aqui ardendo dentro de mim, sabe, remoendo aquilo. E aí, ao invés de falar, de sentar, de conversar, o que eu fazia? Eu sempre dava um jeito de descontar, sabe? E será que era dos dias só aqui? Acredito que não, né? Mas quando eu comecei a entender que eu precisava, sim, expor o que eu realmente estava sentindo, o meu relacionamento com o meu marido, assim, melhorou muito. Por quê? Porque eu comecei a ser realmente quem eu era e mostrar isso pra ele, sabe? Então eu decidi que eu não queria mais esconder aquilo que eu estava sentindo. Então eu acho que isso é muito importante, é uma dica que eu quero te dar, né, para que você tente colocar em prática, que você vai começar a ver algumas diferenças. Por quê? Porque quando o seu esposo ou a sua esposa, né, começar a perceber e entender, né, as suas imperfeições, o que mais a gente teme, né, vai começar a acontecer, vai ser legal, vai ser bom, vai ser interessante, porque aí, ao invés de querer mostrar uma pessoa perfeita que eu não sou, né, o seu marido ou a sua esposa vai ver que você é uma pessoa real. E, gente, vamos combinar, é muito chato uma pessoa perfeitinha demais, não é? Por isso que é legal a gente, às vezes, mostrar quem realmente nós somos, entende? Então é importante isso, tá? Mostrar realmente quem você é, sem medo da exposição do julgamento. Né? E um outro tópico que eu coloquei, que na verdade já falei, é a vergonha por não ser perfeito, né? Quantas vezes eu tive essa vergonha, sabe? De verdade. Eu ficava pensando assim, não, se eu falar isso pro meu marido, o que ele vai pensar de mim? Né? E, gente, como é libertador você, às vezes, falar coisas que estão ali te ferindo, sabe? Às vezes, tipo assim, olha,
eu sinto falta de você sentar e conversar comigo, de olhar nos meus olhos. Gente, hoje em dia os casais estão tão distantes uns dos outros que às vezes você sente falta até de dar um beijo no seu esposo, na sua esposa, e tem vergonha de dizer isso pra ele. Gente, o beijo é algo que faz muita diferença no relacionamento, entre aspas, né? Mas isso é um assunto para outro dia. Gente, a gente começa a falar, eu vou vendo quanta coisa teria pra falar, né? Mas enfim, vamos voltar pro assunto. Mentiras para manter uma aparência. Então, olha quanta coisa a gente começa a fazer, né? A gente começa a mentir para manter uma aparência daquilo que eu não sou, tá? E se a gente for analisar, quem convive com a gente sabe que a gente não é aquilo que a gente tá tentando mostrar que é. Entende? Não sei se você conseguiu me entender. Mas às vezes a gente começa a tentar mostrar que é uma coisa que não é. E quem convive de perto com a gente sabe que a gente não é realmente aquilo, entende? Então, um ponto importante é a gente parar de mentir, sabe? Fingir que não doeu, de repente, algo que nos feriu. E o principal de tudo, parar de esconder os nossos defeitos. Nós temos. E quem convive com a gente sabe que a gente tem aqueles defeitos. Então, o legal é assumir que nós temos. E principalmente, né? Quando a gente assume que tem, né? Ou quando a gente confronta também, né? A esposa, olha, isso que você fez me feriu, né? Profundamente, me fere profundamente. Toda vez que você faz, me fere. E quando a gente cria essa coragem de ter essas conversas chatas que ninguém quer ter, a gente rompe, sabe? Uma barreira no relacionamento. E um relacionamento que era superficial começa a ser mais íntimo, começa a ser mais profundo. E o que eu quero dizer pra você, né, que tem filhos também? Quando o seu relacionamento de casal começar a atingir uma maturidade, começar a atingir esse nível de profundidade onde você tem coragem de expor o que você realmente está sentindo, mas você também tem a disposição de ouvir o que o outro está sentindo, você vai ver que vai melhorar muito a convivência entre vocês e principalmente os filhos vão sentir um ambiente emocional mais seguro também. Então o comportamento dos seus filhos também vai melhorar. Uma outra questão que eu quero pontuar também é a gente tentar ficar escondendo os defeitos dos filhos também, tá? Então é legal a gente também expor que nós temos as nossas dificuldades para os nossos filhos, porque essa coisa de da gente querer mostrar uma perfeição que a gente não tem para os nossos filhos, que eles veem isso em nós, né? Eles sabem quais são os nossos defeitos também. Isso cria um abismo no relacionamento com os filhos, sabe? Quando a gente começa a mostrar verdadeiramente quem nós somos, os nossos filhos começam a ver uma realidade em nós, uma espontaneidade em nós. E isso faz com que eles se aproximem de nós também. Gente, eu teria muito mais pra falar, mas vou parar por aqui, tá? Quem sabe a gente, né, não vê um outro dia pra gente falar mais sobre isso. E eu quero deixar com vocês um versículo que o Senhor falou muito comigo no dia de hoje, que está lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 4, que diz o seguinte, eu vou ler na versão NTLH, tá? Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Eu vou parar aqui, tá? O versículo continua, mas eu vou parar aqui. Ele também é conhecido, né? Se a gente for ler na versão mais antiga, diz o seguinte, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, né? O que isso quer dizer? Eu acabei de falar coisas aqui, quando a gente também não mostra quem a gente verdadeiramente é, de certa maneira nós estamos mentindo, né? Como eu disse, e também nós estamos desonrando aquele que está ali com o nosso, né? Que é um com a gente, né? O esposo, a esposa, né? O cônjuge. Então diz assim, né? Na outra versão, que o casamento seja respeitado por todos. Que os maridos e as esposas sejam fiéis. Muitas vezes a gente pensa só na questão de traição física, mas existem vários tipos de traição. Uma delas é quando eu privo o outro da verdade, entende? Então se eu não for verdadeira, se eu não for verdadeiro como o outro, eu também estou traindo, eu também estou sendo infiel. Então eu pontuei 3 situações aqui onde nós estamos faltando com a verdade, se nós formos analisar. Então, essa questão de a gente tentar fazer da nossa família uma família de comercial de margarina, né? Para mostrar, para tentar impressionar uma sociedade que não está nem aí com você, né? No fundo não está nem aí com você, é algo que pode custar caro no futuro, pode custar o seu relacionamento, pode custar o seu casamento, pode custar o seu relacionamento com seus filhos, pode custar a prosperidade
do seu lar, pode custar a prosperidade dos seus filhos lá na frente. Então são coisas que parecem, aparentemente são mínimas, mas elas não são mínimas, tá? Elas fazem toda a diferença. Quem sabe um dia a gente fala mais sobre isso, tá? Mas eu vou parar por aqui hoje. Que Deus abençoe muito sua vida. Se esse vídeo te abençoou, compartilha com outras pessoas, tá bom? Um abraço, vou ficando por aqui. Sempre tentando partilhar coisas simples que a gente vive no nosso dia a dia aqui com vocês, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz.